Ok, pessoal, sejam bem-vindos então a mais uma videoaula. Nessa aula a gente está localizado aqui, na primeira sequência didática de colisões, em especial impulso. Então, sejam bem-vindos. Nessa aula nós vamos estudar o impulso de uma força variável. Esse é o meu plano de aula. Como objetivos, eu espero que no final você seja capaz de determinar o impulso de uma força variável pelo método gráfico e consiga aplicar isso para fazer previsões, né? Então, vamos falar um pouquinho na introdução de eventos nos quais há uma força variável agindo no sistema, e um deles é quando, por exemplo, uma força elástica de uma mola atua, né? Essa é uma força que varia, a gente já viu isso aí em Física 2, mais evidente, né, que ela varia com um alongamento, mas a gente também pode considerar que essa é uma força que vai variar no tempo. Então aqui teríamos um problema em que o impulso transmitido por essa força seria o impulso de uma força variável. Acho que então surge a pergunta natural de como determinar esse impulso, né? Então nós vamos aprender aí um método gráfico. Aqui vocês vão ter uma breve introdução a um método que foi empregado para calcular áreas sob curvas, chamada de método integral. Então nós vamos ver uma interdisciplinaridade com conhecimentos matemáticos um pouco mais avançados, mas eu vou tentar abordá-los de maneira simples aqui. Então nós vamos começar considerando, para poder construir o impulso, né, calcular o impulso de uma força variável, nós vamos começar considerando um caso mais simples de uma força constante. Se essa força é constante, ela então assume a mesma intensidade para qualquer que seja o instante de tempo considerado. Então o gráfico correspondente, né, vai ser o gráfico de uma linha reta. E aí a gente sabe que se a força é constante, o impulso vai ser calculado pela intensidade da força, que corresponde a esse comprimento aqui, ou seja, a altura desse retângulo, pelo intervalo de tempo, que corresponde, essa figurinha, à base desse retângulo. Então perceba que se a força é constante, o impulso pode ser calculado numericamente, né, pela área embaixo do gráfico. No caso aqui, a área de um retângulo. Então, se a força é constante, o impulso é o impulso dessa área, desse retângulo aqui. Bom, mas e se a força for uma força variável? Então, a gente vai abordar esse caso com esse gráfico aqui, no qual a gente pode verificar, né, que a força está variando com o tempo de forma aproximadamente quadrática. É uma boa hipótese supor que essa força está variando de forma quadrática. E aí, se quiséssemos calcular qual é o impulso produzido por essa força entre os instantes 0,5 e 1,5 segundos, uma das formas para se fazer isso seria somar todos os impulsos produzidos por cada uma das intensidades de força em cada um dos instantes que compõem esse intervalo, o que imagino que você também deve estar imaginando como eu, é uma tarefa muito complicada, né? Mas uma forma de contorná-la é considerar aqui algumas partições do intervalo e que a força nessas partições pode ser substituída nessas variações de força, todas essas intensidades de força que estão agindo nessa partição possam ser substituídas por um valor, por exemplo, médio, calculado aqui como eu fiz nesse caso, pela média, né, desses valores da força no extremo da partição. Então eu peguei esse valor de força aqui, somei com esse valor de força aqui, dividi por 2 para encontrar esse valor de força aqui. E aí nós vamos calcular um impulso nessa partição, considerando que a força está assumindo um valor constante aí. Bom, a gente acabou de ver que então esse impulso vai ser a área desse retângulo aqui. A mesma coisa na partição consequente aí. Mas perceba, né, que essa aproximação ela é um tanto grosseira, pelo menos nessa etapa, porque esse valor de força que a gente considerou pode não simular muito bem esses valores de força aqui dessa variação. Então isso pode tornar essa aproximação uma aproximação ruim, uma aproximação bem pobre. Mas perceba que esse processo pode ser refinado. A gente pode considerar partições menores, e aí em cada uma dessas partições menores, perceba que mesmo que a gente considere que a força, né,
a gente substitua todos esses valores de força nessa pequena partição por um único valor médio, vejam que agora, né, essa variação já não é mais tão distinta desse valor médio, e por isso a gente pode considerar que, se a gente usar mais partições, a aproximação obtida por esse método para o cálculo do impulso já se torna melhor. Então a gente vai considerar, no lugar dessas forças variando em cada partição, uma única força, uma força constante, que é a média dos extremos. E aí, sendo a força constante, a gente pode calcular o impulso em cada partição pela área do retângulo. Veja que essa aproximação já é bem melhor que essa. Agora, se a gente considerar ainda mais partições, você pode perceber que essas variações de força se tornam, na prática, indistinguíveis dos valores médios que são escolhidos aí para a altura, né, do retângulo em cada uma das partições. Então veja que dessa vez o método empregado vai produzir um resultado muito, mas muito melhor, né, do que nos casos anteriores. Se a gente continuar aumentando o número de partições, então aí o impulso se torna cada vez mais próximo do valor que a gente pretende calcular. Então, perceba que, da mesma forma que a gente poderia considerar, no caso de força constante, o impulso vai ser calculado por uma área, a área sobre a curva. Veja que lá, no caso da força constante, a gente poderia considerar que é apenas a área do retângulo. Mas mesmo aqui, no caso de uma força variável, se nós empregarmos esse método de dividir o intervalo em partições e substituir todas as forças, todas as intensidades de forças que ocorrem nessa partição por um valor único, calculado de forma conveniente, então a gente pode concluir que também nesses casos, como o impulso vai ser a soma desses impulsos em cada uma das partições, para cada uma das partições o impulso vai ser a área do retângulo de base igual a cada uma delas, né? E se a gente quiser então calcular o impulso total, nós vamos somar essas áreas aí. Ou seja, o impulso também, no caso de uma força variável, vai ser a área sobre a curva, como vocês podem ver aqui nesse exemplo. Então, se nós quiséssemos calcular o impulso nesse intervalo de tempo de 0 a 2,5 segundos, considerando essa força variável, o que teríamos que fazer? Teríamos que calcular essa área aqui. É claro que você está se perguntando, poxa, mas como é que eu vou calcular essa área aí, né? De fato, sem os conhecimentos adquiridos num curso de cálculo integral diferencial, essa tarefa se torna impossível, mas em alguns casos mais simples, ela é perfeitamente aplicável, como é o caso que a gente vai ver. Nós vamos ver então agora um exemplo em que a gente vai aplicar isso que nós acabamos de considerar. Nós vamos então considerar um caso bem simples, que vai ser um impulso transmitido por uma mola. Então nós vamos pensar, né, que o amortecedor de um carro seja constituído de uma mola, conforme ilustrado nessa figura, que eu extraí desse vídeo. E a gente vai considerar também que a relação, né, que ilustra a variação da força no tempo é conforme esse gráfico aqui, ó. Então aqui a gente conhece como a força vai variando com o tempo. Então vocês podem pensar que a força positiva, ela vai apontar numa direção positiva aí da escolha do sistema de referências adequado, porque o veículo está passando por uma imperfeição, pode ser um buraco, pode ser uma protuberância na pista, né? E aí no trecho que o pneu atravessou, digamos, metade dessa região, a força vai apontar no sentido positivo aí. Então ela vai estar apontando, por exemplo, para cima se a roda estiver adentrando, né, a região de um buraco. E depois que ela passa pela metade do buraco, ela vai bater na extremidade desse buraco, né, aí a força vai inverter seu sentido, o que é indicado aqui por valores negativos de força. Tá? Mas é um comportamento bem simples, um comportamento linear, que é, claro, uma aproximação, né, gente? Se a gente for considerar a rigor essa relação aí da força produzida por uma mola no intervalo de tempo, é claro que não vai ser aqui, mas vamos fazer essa aproximação aí só para ver essa aplicação. Nós vamos calcular qual que é o impulso transmitido pelo amortecedor ao longo do intervalo de tempo que vai de 0 a 0,3 segundos, correspondente à ação do amortecedor enquanto ele passa por uma imperfeição da pista. Aí nós vamos, para ter uma noção da intensidade, da magnitude, né,
das quantidades das grandezas físicas envolvidas, nós vamos fazer o cálculo da velocidade que uma massa de 10 kg teria atingido se ela recebesse esse impulso aí que, por exemplo, a mola transmite ao veículo, né? Então vamos ver como que essas intensidades aí são bem elevadas. Então essa é a mola que compõe o amortecedor, esse aqui é o comportamento da força em função do tempo. Então nós vamos considerar, né, que como a força é variável, nós vamos aplicar um método gráfico. E aí nós vamos dividir essa região, esse intervalo de tempo, 0,3 segundos, em dois intervalos, um deles de 0 até 0,2, enquanto a força ainda é força ponta positiva, né? E um outro intervalo, 0,2, 0,3, né, quando a força aponta já no sentido contrário. Ela atravessou então metade dessa imperfeição da pista, que ela atravessou a outra metade. Tá? Vamos considerar que ela passa mais lentamente pela primeira metade do que na segunda metade. E aí como que a gente vai calcular esse impulso? Bom, nós vamos calcular então o impulso nessa primeira partição, que vai de 0 a 0,2 através dessa área. Ora, mas essa área é a área de um triângulo, né? Então a gente vai pegar a base, multiplicar pela altura e dividir por 2. A base vai ser então esses 0,2 segundos. A altura vai ser a intensidade dessa força inicial, 40.000 newtons, e nós vamos dividir isso por 2 para encontrar 4 vezes 10 a terceira newton segundos. No outro intervalo a gente vai fazer a mesma coisa, vamos considerar que essa área aqui é a área de um triângulo, mas percebendo agora que a intensidade da força é negativa nessa partição. Então agora nós vamos ter uma base 0,1 segundo mais uma altura de menos 20.000 newtons. Quando a gente fizer essa operação aí toda, nós vamos encontrar um impulso negativo de 1 vezes 10 a terceira newton segundos. E por fim, para calcular o impulso total, a gente vai fazer a soma desses dois impulsos. Aqui se pode fazer essa operação, por exemplo, fatorando essa subtração, então colocando o fator 10 a terceira em evidência e aí fazendo a subtração 4 menos 1 para encontrar 3 vezes 10 a terceira newton segundos. Então esse foi o impulso transmitido por essa mola nesse intervalo de tempo. O que ia acontecer se esse impulso fosse transmitido a massa de 10 kg? Bom, então ela iria sofrer uma variação de quantidade de movimento, que nada mais é que a diferença entre as quantidades de movimento final e inicial. Substituindo-se as expressões para cálculo dessas quantidades pela massa pela velocidade, né, a gente, vezes a velocidade, a gente tem para a quantidade de movimento final a massa vezes a velocidade final e para o inicial o mesmo, só que com valores iniciais. Só que a gente vai lembrar que o sistema está inicialmente em repouso, então esse termo aqui vai se anular, porque a velocidade inicial é nula. Então, se a gente pegar a equação resultante, mv final igual ao impulso, dividir ambos os membros pela massa, a gente encontra que essa velocidade final é o impulso dividido pela massa, substituindo seus valores, fazendo-se os cancelamentos, né, das unidades e das potências de 10, a gente vai encontrar então uma velocidade final de 3 vezes 10 ao quadrado metros por segundo, ou 300 metros por segundo. Se a gente converter isso aí para quilômetros por hora, olha só que velocidade gigantesca essa massa de 10 kg teria atingido, né? Então isso nos ajuda a entender que esses eventos, né, envolvem grandezas de magnitudes elevadíssimas, né? São sistemas com muita intensidade aí. Então eu espero que com esse exemplo você tenha visto, você tenha entendido como que a gente pode aplicar aí o impulso, né? Calcular o impulso de uma força variável e usar esse impulso aí para fazer algumas previsões, como a velocidade final, por exemplo, do sistema que recebeu esse impulso aí. Então, pessoal, vamos fazer um resumo aí para concluir. Você viu nessa aula como determinar o impulso de uma força variável pelo método gráfico e aplicou. Vimos uma aplicação também no teorema do impulso para fazer algumas previsões. Era o que eu havia planejado para essa aula. Meu muito obrigado, fiquem atentos aí ao Moodle e até o nosso próximo encontro.